It's getting near dawn when lights close their tired eyes. I'll soon be with you, my love. Give you my dog. Me fale tudo o que você sabe sobre Martin Scorsese. Tudo? Tudo. Ok. Por que não? Vamos lá. Ele é Martin Scorsese. Nasceu em 1942 em Little Italy, em Nova York. Trata-se de um famoso diretor americano que fez filmes muito emblemáticos como Taxi Driver, Toro Indomável e Bons Companheiros. Minha farda é legal. Sem dúvida. É notável também em sua obra a influência do neorrealismo italiano, visto que, por sua própria ascendência, a visão que ele tinha sobre a Itália e sobre si mesmo foi afetada por filmes de, por exemplo, Roberto Rossellini. Segundo Scorsese, os diretores que o mais inspiraram são John Cassavetes, Orson Welles, John Ford, Federico Fellini, Elia Kazan, Michael Powell e o próprio Roberto Rossellini. Com uma linguagem moderna, estética diferenciada e uma temática baseada em violência crua, Scorsese criou um estilo incomum para seus filmes na época, tornando-se parte da nova Hollywood dos anos 70, junto a diretores como Francis Coppola, Steven Spielberg e George Lucas. Taxi Driver é o melhor filme do planeta Terra. Já viu? Viu, cadela? Nem vi. Então qual que é o seu filme preferido? Crepúsculo. Quê? A história é muito boa. Que merda. Você não ia entender. Puto. Martin Scorsese se caracteriza muito pelas histórias e personagens de seus filmes, possuindo uma decupagem não tão inovadora, mas ainda assim moderna e característica do seu modo de direção. Scorsese utiliza de vários enquadramentos, seguindo o que é mais conveniente para transmitir a informação que deseja. Faz grande uso do plano geral, mostrando personagens e a cidade como influenciadora destes. Ele faz uso intenso do meio primeiro plano e primeiro plano, dando foco nas emoções e reações dos personagens, fazendo uso também com esse objetivo do primeiríssimo plano. Utiliza o detalhe como transmissão de ideias e sentimentos potencializados. Uma característica interessante de Scorsese com relação aos planos é a variedade e quantidade de planos em uma só tomada, dando ênfase em alguns com o uso do foco e não foco, assim como a profundidade de campo. O diretor também inova ao utilizar ângulos peculiares da captação da imagem, explora a câmera e a narrativa em sintonia, expondo o espectador à trama. Apesar de fazer muito uso da câmera fixa em vários cortes e diálogos, Scorsese explora bastante a mobilidade da câmera e seus recursos. Utiliza a panorâmica, o traveling, zoom e câmera na mão, com resultados diferentes, buscando efeitos distintos. Com o traveling, obtém resultados fantásticos ao fazer uso do acompanhamento por ele proporcionado, principalmente em ambientes fechados. Nossa, o traveling. Sorria, querida, você está no traveling. Por favor, mantenha as mãos enquadradas. O diretor deixa sua marca ao utilizar com certa frequência o congelamento da imagem de um personagem em determinada situação, enfatizando seus sentimentos intensos, assim como uma câmera lenta. O diretor frequentemente começa seus filmes com segmentos retirados do meio ou do fim da história, como visto em Toro Indomável e Os Bons Companheiros. Apesar dos filmes geralmente passarem em um longo período de tempo, como anos, eles seguem uma certa linearidade. Para passar uma sensação de imersão ao público, Scorsese utiliza com frequência longas cenas sem cortes. O diretor americano acredita que luz e cor contam parte da história, impactando emocional e intelectualmente o espectador. O diretor tem um costume de usar tons pastéis em suas cenas diurnas e ou exteriores, o que em certos momentos pode até dar um ar monótono às cenas, e talvez realce a ideia de uma cidade tomada por sujeira em Taxi Driver, em oposto às cenas noturnas e dentro de certos ambientes, nas quais o diretor se utiliza de cores e iluminação forte, com alto contraste. Scorsese utiliza bastante a iluminação avermelhada, talvez com o intuito de passar impressões fortes de tensão.
ontem encontrei Scorsese no parque e lhe perguntei sobre a iluminação do novo filme. Ele disse que a iluminação terá 3 cores: vermelho, vermelhaço e vermelhão. Scorsese tem uma apreciação muito grande pela música, em especial pelo rock and roll, tendo dirigido diversos documentários e shows de grandes bandas de rock. Entre seus favoritos para compor a trilha sonora estão os ingleses dos Rolling Stones, em especial a canção Gimme Shelter. A música virou uma assinatura dos filmes de gangster de Scorsese, já tendo aparecido em 3 deles. Scorsese gosta de usar as nossas músicas como Gimme Shelter e muito mais. Ele adora, simplesmente adora. Minha bandana é legal. Scorsese edita seus filmes de acordo com a música. É ela que guia os cortes e muitas vezes as próprias cenas. Os sons ambientes nos filmes de Scorsese são um componente muito importante para contar a história. Uma vez que a fonte dos sons está quase sempre visível, de um certo modo, até quando a trilha sonora, ela se torna som ambiente, pois ela faz parte do cenário, da história e da cena. Outro recurso sonoro muito utilizado pelo americano é a locução em off, principalmente feita pela personagem principal da história. Wes Anderson também nasceu nos Estados Unidos, em Texas. Seus filmes possuem uma estética muito semelhante entre si, fato maximizado pela presença dos mesmos atores e colaboradores em muitos dos seus trabalhos. Uma forte característica encontrada em seus filmes é a metódica. Seus filmes são muito bem trabalhados do começo ao fim, e seu estilo se evidencia pela direção de arte. A imagem conta parte da história. Tanto cenário como figurino, muito bem explorados e detalhados, trabalham em harmonia com a essência dos personagens e o roteiro. Apesar de agradar profundamente Scorsese, que admite ter visto repetidamente seus filmes, seu estilo se diferencia muito do estilo de seu admirador. Nos filmes de Anderson, os personagens são divertidos, confusos, mas de bom coração, e sua estética é impecável. Já os personagens de Scorsese são violentos e estão às margens da sociedade, característica evidenciada pelo uso dos detalhes, das expressões fechadas, da música de impacto e do ambiente carregado para trazer à tona as emoções conflitantes do interior de seus protagonistas. Vocês estão tão coloridos, bem mais do que Touro Indomável. Um filme em preto e branco. É, ouvi dizer. Mal. Me sinto tão centralizado. É coisa do Wes Anderson, papi. Pode crer. Tá tudo distorcido também. O Kotler disse que é da grande angular. Kotler é Deus, né? Anderson faz uso da lente grande angular, gerando certo estranhamento pela leve distorção que ela dá à imagem. Scorsese prefere situar seus filmes numa atmosfera mais real, utilizando a lente normal para conseguir esse efeito. Anderson também usa muito a simetria e trabalha fortemente com cores primárias, mesclando esse visual com tons pastéis. Scorsese quer mostrar a cidade urbana, a feiura do mundo real nas telas, assim evidenciando a cidade monocromática de dia e, em cenas noturnas, abusa de cores fortes. Wes Anderson trabalha com um som ambiente muito leve ou não existente, deixando a parte de preenchimento do áudio para os diálogos ou a suave trilha sonora presente quase sempre. Usa também canções de rock and roll, em especial dos Rolling Stones, os preferidos de Martin Scorsese. Enquanto Scorsese explora diversos movimentos de câmera, Wes Anderson faz grande uso de câmera fixa, com grande quantidade de cortes bem pontuados, deixando ação para os personagens ou elementos da cena. Mesmo assim, Anderson, como Scorsese, também explora o traveling, usando também a câmera panorâmica e na mão em alguns momentos. Em comum com Scorsese, tem o fato de que ambos exploram a profundidade de campo e enquadramento dentro de enquadramento. Também utilizam pequenas tomadas em câmera lenta, geralmente em partes marcantes do filme e locução em off, recurso extremamente usado por Wes Anderson, tanto na introdução de personagens quanto na toda a trama em si. Será que ele vai gostar do trabalho? Olha, se ele vai gostar do trabalho, eu realmente não sei. A única coisa que eu sei é que o Christian é um gatinho. É verdade.